Olá, advocacia! Estamos juntos para mais um episódio do CASP Podcast. Hoje temos um convidado especial, um jovem advogado, muito promissor neste mundo digital, que será realmente um bate-papo de muitas descobertas e para nós, que somos da velha guarda da advocacia, a oportunidade de aprender um pouquinho e dialogar aqui sobre os desafios da profissão, os desafios do mundo digital e, logicamente, conhecer um pouquinho do nosso convidado, Nicolas Glória. O nosso convidado é um jovem advogado que atua na área trabalhista. O Nicolas Glória, além de falar do seu trabalho no ramo do direito, né? Ele também nos trará a sua experiência em comunicação, baseada em uma nova forma de levar as questões jurídicas à sociedade, por meio de uma linguagem simples, acessível e, sobretudo, criativa. Livre do juridiquês que todos nós conhecemos, né? Para que realmente as pessoas compreendam, né, a sua atuação. Então, eu gostaria de iniciar aqui, dando as boas-vindas a este jovem advogado, Nicolas Glória, e dizer que é um prazer tê-lo aqui na sua casa, porque a CASP também é a sua casa. O prazer é todo meu, Eu que agradeço pelo convite, agradeço por esse convite, por estar aqui, que mesmo sendo a minha casa, eu nunca tinha vindo até aqui e é um prazer todo meu aqui, estar aqui. Estou bem feliz, bem nervoso, mas é algo essencial que a gente falasse, principalmente sobre coisas da internet aqui, sobre advogado da internet. E você, advogado que não está na internet, se você não continuar, você vai morrer. Então, já aviso. Olha lá, ó, ele já fala, hein? A morte é anunciada, assim dizendo. Isso. Então, temos que ser virtuais, né? O advogado que não estiver na internet vai morrer. É isso aí. Nicolas, mas fala um pouquinho para mim sobre a sua história, né? Você é daqui de São Paulo mesmo? Sou aqui de São Paulo. Nascido e criado aqui em São Paulo? Eu me mudei vários lugares, mas sempre aqui em São Paulo. Fui para Guarulhos também, mas eu nasci no Jardim Guarani, lá perto do Elisa Maria, uma favela ali. Uma comunidade. Então você vem de uma localidade aqui em São Paulo, de uma comunidade. Isso, ali na comunidade ali do Jardim Guarani, próximo ali do Elisa Maria. Depois eu me mudei para Taipas, depois eu fui para Guarulhos, depois eu voltei para Taipas, para Brasilândia ali, fiquei na Brasilândia há bom tempo. E esse foi... Então, nasci naquele lugar. Então, você é uma pessoa, um jovem que vivenciou todo esse processo de comunidade. Tudo. Né? Então, você vem de comunidades carentes e aí você sempre teve, acho que, essa vontade de ser advogado? Como foi? Eu sempre tive, desde os 6 anos. Passou na televisão um homem de beca, era um juiz. Depois que eu fui descobrir que era um juiz, eu falei, mãe, quero ser igual a esse cara aí. Ela, o que ele faz? Ele é juiz. Eu falei, vou ser juiz. E eu com 6 anos. E ela, na época, ela até brinca que ela não acreditou. Porque ela falou que toda criança fala que quer ser bombeiro, polícia, e vai trocando. Só que desde sempre eu quis. Então, e minha mãe cobra muito. Ela é conhecida até como general, porque ela é muito, muito brava. Muito rigorosa, principalmente com os estudos. E eu sempre estudei muito, então eu sempre me dediquei muito para a escola, sempre me dediquei. Sempre foi um aluno aplicado. Sim, então... E isso fez com que você também chegasse aos bancos da universidade, né? Sim, então, porque eu consegui passar no vestibular da ETEC. Na época, eu lembro que eu passei num cursinho, tinha um cursinho para você estudar no Objetivo, né? Na escola particular. Eu lembro que eu tinha passado na época, só que minha mãe não colocou porque a gente teve que se mudar para Guarulhos e tal. Mas aí eu passei na ETEC também, a ETEC de Serviços Jurídicos, então desde a época foi direito. E eu gostei muito. E eu falei, mãe, se não fosse direito, serviços jurídicos aqui, eu não sabia o que eu ia ser da minha vida. Aí eu estudei bastante, fiz a ETEC. Depois da ETEC, eu passei no vestibular, passei no Enem, consegui bolsa para a faculdade. Entrei na faculdade também, me dediquei muito, muito, muito na faculdade. E porque eu falei, mãe, não posso reprovar na prova da ordem. Porque a gente não tem dinheiro para ficar pagar. E eu lembro que eu consegui ainda a isenção na primeira vez, só que, salvo engano, não conseguia se eu reprovasse, né? Ou nesse sentido. Falei, mãe, não posso reprovar. Então, aí, no 9º semestre, eu passei. Na primeira fase, eu tive que estudar pelo YouTube, fui estudando pelo YouTube mesmo. E na segunda fase, eu lembro como eu estava no 9º, eu não estava naquela pandemia ainda. E eu não tinha ainda tido
estudado execução penal. Ia ser no último semestre, eu não tinha tido ainda. Estudei junto com a minha amiga Anne. Nós dois estudamos, conseguimos passar ainda na faculdade. Então, aí passamos, aí foi uma alegria imensa. Que legal. E aí, desde Tudo fruto de um grande esforço, né, Nicolas? Como você vem, na verdade, de um processo social, assim, de muitas dificuldades, né? Até dessa questão de mudança para vários lugares que você falou. E as dificuldades, às vezes, também de estar em comunidades, às vezes até de acesso a todas as estruturas necessárias. Você realmente é uma força que serve até muito, assim, para mostrar para as pessoas como a persistência, como, na verdade, o sonho depende de cada um colocar em prática, né? Sim, e na época, depois, meu irmão também, ele queria ser advogado, só que eu já era pior, ele é mais velho, né? Ele tem, não sei mais quantos anos ele tem não, mas ele já é bem mais velho. E se na minha época já era difícil, para ele nunca ia conseguir entrar numa faculdade. Aí ele conseguiu entrar, salvo engano, com 28 anos já. E ele já estava com 2 filhos, era bem mais difícil para ele. E quando ele se formou, depois ele teve uma dificuldade para passar na ordem, mas quando ele passou, ele abriu o escritório, eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu estava com 17 anos ainda, 2017. Ele falou, vou abrir o escritório. Eu falei, vou com você. Posso ir com você? Ele, pode. E os dois começou, e ele foi indo. Eu falo, Lê, como você pode? Porque na época, não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, nada. Aí, só que todo dinheiro que entrava, ele dividia, assim. Eu lembro que teve uma época que entrou R$100, pagou as contas, entrou R$100, deu 50, assim, para cada. Eu falei, se eu fosse... Eu não daria, não. Porque você tinha uma família ainda para você sustentar. Mas ele quis te ajudar, né? E hoje também vocês trabalham juntos ou não? Hoje a gente trabalha junto desde a época. Tá, que bacana. Então, hoje você tem o seu escritório de advocacia com o seu irmão, né? Isso. E aí vocês têm uma área de atuação trabalhista? Não, eu fico no setor trabalhista porque nós sempre... Eu tenho uma filosofia que o escritório, ele não necessariamente tem que ser especializado, mas o advogado, sim. Então, a gente sempre quis ter um escritório grande, com vários setores, e até pela série Suítes, que tem a série Suítes, eu falei, não, quero ter um escritório gigante com cada área. E aí eu me especializei na área trabalhista, ele na área criminal. E aí, na época, o escritório hoje fica aqui na Barra Funda, mas na época estava lá na Parada Pinto, ali na Cachoeirinha. Aí, depois de muito esforço, conseguimos mudar para a freguesia. Aí, depois, a gente sempre falou, não, a gente tem que passar a ponte. Aí, chegamos na freguesia, e depois da freguesia fomos para Barra Funda. Aí, na Barra Funda, nós conseguimos ir para Matarazzo, ali em frente a Matarazzo. E o escritório de vocês hoje estão com quantos advogados? Hoje, 5. 5 advogados. E cada um atuando dentro da sua área especializada. Isso. Mas eu tenho certeza que ninguém é tão influencer digital como você. Então, assim, eu quero conhecer um pouquinho sobre isso também, né? Isso. Então, essa sua trajetória é importante para a gente entender aqui como que começou tudo isso, né? Então, você está formado, você está exercendo advocacia desde o ano de 2022 como advogado. 2022. Né? Então, é um bem jovem advogado. Está aí com 2 anos de atuação, né? Então, fala um pouquinho, Nicolas. Quantos seguidores você tem? No total, nas redes sociais, todas, eu tenho já 250 mil. No Facebook tem 200 mil, no Instagram tá batendo 60 mil, graças a Deus. Uau. No TikTok tem mais um pouquinho ali. Não lembro quanto. No YouTube tem mais 3 mil. Sei que no total dá 250 mil. Nossa! E me diga uma coisa, e como que funciona essa rotina? Você, na verdade, inicia o seu dia já, além de atender os clientes, mas trazendo algumas ideias do que você quer passar para as pessoas, porque pelo que eu percebi, você também faz um trabalho de educacional, assim dizendo, né? Sim. De divulgar aí temas sobre cotidianos do dia a dia, situações que acontecem na vida de todas as pessoas, né? Logicamente, respeitando as questões éticas, né? De não divulgar nome de partes, não divulgar êxito de processos, né? Porque isso nós temos, de fato, o nosso código de ética que nos veda muitas ações. Eu acredito que você siga também tudo isso.
isso, né? Tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece? Eu sempre ia pesquisar conteúdo jurídico, ou eu encontrava uma pessoa engravatada, bem séria, passando vídeo. Eu falei, não quero ser dessa forma, porque eu, já advogado, quando assisti o vídeo, eu ficava com mais dúvidas ainda, então você ia procurar, ia pesquisar, aí tinha que olhar a legislação. Por causa da questão das palavras difíceis. Isso, por causa mesmo do juridiquês, né? Eu sempre falei, vou produzir vídeo sem juridiquês. E até porque, aonde eu vivia ali, eu tinha na minha comunidade, as pessoas nem sequer pensavam em ter direito. Era trabalho e acabou. Tem que aceitar o que o patrão falar e acabou. E eu falei, vou produzir conteúdo para que todos consigam entender. Então, a primeira coisa, eu falei, vou tirar a gravata, eu não tirei de gravata, vou tirar roupa social, um vídeo ou outro ali, mas eu comecei a produzir vídeo com uma camisa de time. Peguei uma camisa de time, meu cabelo sempre foi bem grande, eu tinha o cabelo grande, deixei mais arrepiado ainda. E desde a faculdade, tinha professores que falavam para mim assim, quando você se tornar advogado, vai ter que cortar esse cabelo, hein? Quando você se tornar advogado, vai ter que tirar o brinco. E era sempre assim, né? Eu falei, pode deixar, calma que vai chegar a minha vez. E aí eu falei, vou fazer esse vídeo. E o que acontece? Eu percebia que criava um choque. Da pessoa que ia pegar o meu vídeo, ele olhava assim, via um menino de camisa de time explicando um direito. Ele falou, como que pode isso? E criava esse choque. Então, eu comecei a produzir esse conteúdo, então pegava uma legislação bem complexa, e às vezes nem tão complexa, mas comecei a educar. Mas para as pessoas que, de repente, você pretende atingir, o seu público, precisa ter esse filtro, né? De falar um pouquinho a linguagem deles. Precisa. Né? Aproximar as pessoas do direito, né? E o principal, porque o advogado não pode fazer qualquer tipo de propaganda. Não é propaganda, não pode. Né? Tem regras ali para ele poder fazer o seu marketing, né? Sempre tem a máxima ali que o meu irmão sempre fala. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. E nós que viemos da comunidade, nós não temos acesso. Nós somos uma formiguinha perto daqueles que são grandes já. Aí eu falei, a gente precisa atingir esse público. E também, algo que eu fui estudando muito, você pode escolher o tipo de escritório, o tipo de advogado que você quer ser. Você pode ser, um exemplo aqui, da Montblanc, a BIC, a Faber-Castell. Todas fabricam caneta, todas têm lucro. Inclusive, eu até fui pesquisar esse podcast e, a 2023, a BIC deu mais lucro do que a Montblanc. E cada um tem seu valor e a gente sabe quanto que custa uma caneta da Montblanc, quanto custa uma caneta da BIC. E ambas fazem a mesma coisa, só que atinge público diferente. Então, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu falei, quero produzir conteúdo para a massa, de fato. Para a massa, que seriam os trabalhadores ali que não têm o mínimo, às vezes, de conhecimento. Então, não adianta eu ficar falando no juridiquês para essas pessoas. Então, eu comecei a produzir vídeo de uma forma bem simples. Então, eu falo na gíria com as pessoas, coloco uma camisa de time e vou explicando. Falo, meu irmão, é isso daqui. Só que, ao mesmo passo que a linguagem torna mais fácil, é mais difícil a gente produzir esse tipo de conteúdo, no sentido de que a legislação já é complexa. Se nós passarmos de forma complexa a legislação, fica mais fácil, você simplesmente faz um copia e cola. Mas quando você tem que traduzir aquilo para o público e ainda tomar cuidado com o código de ética, porque é essencial ali, então, quando a gente vai produzir esse conteúdo, eu acho que foi isso que deu match com o público. Que aí eu fui produzindo conteúdo em 6 meses. Com 6 meses, um vídeo bateu 3 milhões. Inclusive, foi de um acidente de trajeto. Bateu 3 milhões esse vídeo. Quando bateu 3 milhões, cheguei no escritório, a secretária, está acontecendo alguma coisa? Eu, por quê? 80 novos clientes no dia. Aí eu falei, meu Deus, 80 novos clientes, o que vamos fazer? Falei, continua atendendo, vai marcando a consulta aí e vamos levando aqui até a gente saber o que vai fazer. Chegando outro dia, mais 30 novos, mais 40. Por causa deste vídeo? Por causa desse vídeo. Aí, em consequência, depois desse vídeo, os outros começaram a viralizar também. E a constância, né? Sempre tem que ter constância na questão de produção de conteúdo. Então, todo dia era vídeo.
Todo dia, até hoje. Todo dia eu produzo vídeo. Então, o que eu faço? Separo um dia, depois eu vou entrar nessa questão de como que eu faço esses vídeos, mas todo dia tem vídeo. Então, com a consequência de 3 milhões esse vídeo, as pessoas vinham acessar meu perfil e vinha novos vídeos e foi montando uma bola de neve. Vai montando uma bola de neve, então começava a vir muito cliente e a gente teve que fazer um filtro. Né? Porque quando vamos produzir conteúdo, muitos clientes aparecem ali, muitos curiosos, de fato, então você tem que separar o que é um curioso. O que é uma questão de uma consulta, o que são questões que têm fundamentação legal para se ingressar com processos, Sim. né? Tá, mas assim, a minha preocupação, Nicolas, eu acho legal te passar isso, né? Que, assim, é interessante quebrar paradigmas, como eu costumo dizer, da velha guarda para jovem. Sim. Não que nós sejamos tão velha guarda, mas, assim, são desafios, né? Muito. E até quando você fala, por exemplo, assim, a gente romper alguns paradigmas e romper desafios, até com relação à própria vestimenta, né? Sim. Porque aquilo que você falou, às vezes, quando você, dentro da área, por exemplo, da medicina, você encontra, por exemplo, médicos operando com aquelas roupas brancas. Sim. Se você encontrar um médico entrando de preto, por exemplo, no centro cirúrgico, você vai dizer, não, mas por que ele está de preto no centro cirúrgico? Sim. Porque existem normas de vigilância sanitária, de uma série de coisas. Sim. É a mesma coisa, você sabe que se você for sustentar oralmente no tribunal, você não pode ir com a sua camiseta do time, né? Porque existe um rigor, existe toda uma questão que tem que ser respeitado, porque isso são protocolos que fazem parte da profissão. Sim. Mas essa questão de você gravar os seus vídeos de um modo mais descontraído para atingir o seu público e para trazer direito para essas pessoas é muito salutar. A questão é você fazer a filtragem de todos esses vídeos que você faz para o atendimento focado na questão jurídica, porque aí tem um linear de diferença nisso, né? Nós temos que separar, fazer muita É isso separação. Que eu acho que é importante você passar um pouquinho para a gente. Você consegue separar tudo isso? Sim, eu sou obrigado a fazer esse tipo de separação. Você tem alguma ajuda? É você mesmo que faz isso? Como funciona? Acontece? Primeiro, depois de tudo isso, desse boom, tivemos que treinar todo mundo ali, principalmente no primeiro atendimento. Muitos clientes vêm fazer consulta, quero fazer consulta com aquele advogado. E eu tenho um bordão, né? O advogado mais bonito do Brasil. O advogado mais bonito do Brasil. Peraí, você só sabe disso porque segue o advogado mais bonito do Brasil. Arrasou, adorei isso. Então, e tem gente que manda mensagem, eu quero conversar só com o advogado mais bonito do Brasil. E eu tive que fazer um filtro muito grande para mostrar para o público, primeiro, que eles não estão contratando só o advogado mais bonito do Brasil, estão contratando o meu escritório. Então, não necessariamente eu que vou atender ali. E como que eu, pessoa, vou atender o Brasil todo? Não precisa de pessoas. Então, eu tive que fazer essa filtragem. E fazer essa filtragem também no atendimento. Quando eu vou fazer o atendimento, tem cliente que fala, doutor, só vim aqui na consulta porque você fala do jeito que eu entendo. Então, eu tive que passar para essa pessoa esse tipo de atendimento. E quando eu vou fazer uma sustentação oral, também num tribunal, eu tenho que estar de gravata, eu tenho que ter toda a minha vestimenta ali. E quando comparecer os clientes, até assim, nossa, doutor, tá diferente. Eu tenho que explicar, fazer essa filtragem. Então, você consegue fazer essa diferença entre você fazendo ali um papel de informar direitos de um modo mais acessível e também da sua atuação profissional nos tribunais que precisam seguir determinados protocolos. Sim, até a fala mesmo. Eu tomo muito cuidado, eu treino em casa, porque a partir do momento que eu vou produzindo muito conteúdo, e principalmente do jeito que eu falo, falando em gírias, nós, mano. Quando eu vou começar, eu tenho que treinar isso para não virar um vício de linguagem. Para quando eu chegar num tribunal, eu não falar, ô juiz, nós aqui fizemos a defesa. Aí eu tenho que fazer toda essa filtragem. Então, e eu acredito que você deve receber muitas críticas também com relação a esta forma de comunicação, de você, na verdade, tirar assim um pouco do que realmente não digo rigor, mas os protocolos da questão do direito, né? Quando eu comecei a produzir conteúdo, a maior crítica vinha de advogados, de fato. Até hoje, você está brincando com o direito, você está brincando com a advocacia não é brincadeira, só que você só prova alguma coisa com resultados. Não adianta. Nós somos assim. Qualquer pessoa, se a pessoa falar, eu sou isso, eu produzo conteúdo que dá certo. Prova.
mostra resultados. É assim, então eu sempre tive isso. Eu falei, só vai dar certo. Meu irmão mesmo, ele não é da internet. E eu produzia conteúdo, minha mãe, vai indo. Mas não tinha aquela confiança de fato. E começou a ter depois que teve resultado. Então, depois que começou a vir cliente no escritório, depois que começou a dar dinheiro, depois que começou o escritório começar a crescer, o chamado podcast. Então, criar essa visibilidade a partir do resultado. Então, hoje, se um advogado vem me criticar, por exemplo, eu não vou reprimir ele, mas eu vou perguntar, mas por quê? Qual seria a sua dica? Você acha que eu tenho que produzir conteúdo dessa forma, mas dessa forma que eu faço, olha o resultado que eu tenho. Entendi. Então, assim, isso é bacana a gente falar sobre isso, porque, assim, eu acho que com todas essas questões que a gente vem tendo aí, Nicolas, de mudanças comportamentais com relação à posição dos profissionais até no mundo virtual, é aquilo que você falou, de alguns colegas criticarem, dizer, o direito não é brincadeira, a medicina não é brincadeira, a engenharia não é brincadeira. Então, assim, uma coisa é você comunicar de uma forma mais descontraída, eu acho que até usando, às vezes, os jargões específicos que você vivencia isso no dia a dia, né? Outra coisa é quando você for atuar profissionalmente, ter isso aí realmente... Diferente. Porque a nossa profissão, ela requer, assim, aquela questão do que nós falamos, de uma questão de ética, de uma questão de respeito, né? Sim. Então, assim, será que de repente, quando você está atuando, passando essas informações, para algumas pessoas não pode parecer, olha, ele está sendo até um pouco antiético de tratar o tema de uma forma um tanto quanto, às vezes, até meio debochada, ou, né? Então, isso sai daquela caixinha que a gente sempre está acostumado. Foge da bolha, né? Estoura a bolha. Mas entra também muito na questão do público que você quer. Por exemplo, quando você vai... Sempre quando eu vou fazer produção de conteúdo, eu tenho que separar qual é esse... esse vídeo aqui vai ser um vídeo de funil. Então, vamos supor... O que é um vídeo de funil? Vamos lá. Um vídeo que eu vou atingir a massa ali. Aí eu quero um vídeo que vai... Tem vários tipos de funil, né? Mas vou separar esse vídeo aqui para atingir a massa. Então, vou falar, por exemplo, sobre a prescrição. O funcionário, a partir do momento que saiu da empresa, tem 2 anos ali para entrar com a ação. Isso daí todo funcionário vai ter. Então, todo funcionário que saiu da empresa tem isso daí. Mas agora eu quero produzir um vídeo mais específico para empresário relacionado à obrigação de registrar a carteira do funcionário, independente se ele quer ou não. Então, eu vou criar um vídeo para o empresário, então já diminuo isso daí. Então, eu sei que esse vídeo não vai atingir tanta pessoa, mas vai atingir o público específico. E isso entra também na vestimenta. Então, se eu for produzir um vídeo para uma empresa, para empresário, não adianta eu produzir um vídeo de camisa, de time. Então, mas, tem que ver toda essa filtragem. Desculpa assim te cortar, mas não seria uma incongruência isso? Porque, assim, os advogados, quando eles trabalham para as empresas, que são advogados de reclamadas, assim dizendo, existe uma atuação específica na defesa de direitos empresariais. Existe. Agora, quando ele atua, na verdade, para a defesa da reclamante, seria algo voltado para o direito do trabalhador. Sim. Não é difícil para você fazer, tipo assim, atuar tanto na questão... Porque a gente tem até essa questão de patrocinar causas que, de repente, possam ser conflituosas, né? Entre direito da empresa e direito do trabalhador. Então, como que você vê isso? É bem complexo. Eu tenho que fazer uma separação muito grande, mas eu penso assim... Por trás de empresa tem pessoas. Por trás de empresa tem pessoas. Então, quando eu vou produzir vídeo, o público já sabe a maneira que eu vou tratar. Então, que eu vou conversar. Então, tem empresas ali que eu não vou alcançar. Eu sei que eu não vou alcançar pela maneira que eu estou fazendo meus vídeos. Mas a empresa que eu vou alcançar já sabe a maneira que eu falo. Só que quando eu vou atuar, é bem mais complexo. Tanto é que nas causas de reclamada, mesmo eu fazendo toda a vistoria, olhando tudo, eu costumo outro advogado do escritório ir, às vezes, num atendimento, às vezes ele fazer patrocinar. Isso. Ou, às vezes, esse advogado ir na empresa ali para fazer toda uma filtragem, uma controladoria ali daquela empresa, vai aquela pessoa ali para dar uma olhada. Então, outro advogado. Dependendo da pessoa que vai vir até a mim devido daquela empresa. Então, por exemplo, tem empresas que me procuram que é o próprio proprietário, dono da empresa. Esse eu já sei que eu tenho uma liberdade maior para ir até ali,
para ir até essa empresa, analisar, fazer aquela análise da empresa. Porque se você sabe o direito do empregado, você sabe o direito da empresa, o dever da empresa. Só que na parte de atuação é muito mais complexo. Então, eu tento sempre separar para outro advogado do escritório patrocinador. Então, as causas sobre o seu patrocínio são mais voltadas para reclamante. Sim. Tá. E aí, eventuais causas que entrem as questões de defesa de direitos de reclamadas, de empresas, você tem colegas que fazem parte da sua estrutura, que fazem, de repente, essa análise e essa assessoria, assim dizendo, né? Para que você também não fique numa situação conflituosa e até traga ali um patrocínio indevido, assim dizendo, né? E não adianta a gente querer abraçar o mundo. Sem dúvida. Não tem como, não tem como. Então, a gente sempre tem essa filtragem aí, até em outras áreas. Porque quando, mesmo produzindo conteúdo só para trabalhista, aparece tudo. Então, vem família, civil... Previdência, criminal. Então, eu tenho que fazer sempre essa filtragem. Então, para a pessoa entrar em contato. Né? Você falou que, na verdade, esse vídeo que você fez, uma matéria de direitos, indenização, acidente de trabalho, de trajeto, né? Horas em itinerário, talvez, alguma coisa, responsabilidade pelo percurso, tudo mais, né? Foi esse vídeo que começou, foi dele que começou toda essa mudança digital. Foi. Porque... E essa mudança digital trouxe para o seu escritório todo esse gap que você trouxe. Foi. No escritório, antes do vídeo, tinha só eu, meu irmão e a secretária. Só. Depois do vídeo, aí tivemos que contratar. Aí a estagiária, e agora 5 advogados, tudo isso. Mas foi desse vídeo que começou esse boom. Porque o escritório já vinha crescendo, graças a Deus. Só que era em escadas, em escadas. Só que depois passou da escada, pulou o muro. Foi muito grande. Eu imagino. E assim, os seus seguidores hoje, a maioria dos seus seguidores, você percebe que é um público diversificado ou são pessoas mais focadas na área jurídica? Não, hoje está se tornando um pouco mais na área jurídica. Então, eu estou percebendo que, ultimamente, muitos advogados estão começando a me seguir, né? Muitos advogados, estudantes mesmo do direito também estão começando a me seguir. Aquele que já está perto de se formar, perto de pegar a ordem ali. Deixa eu ver como que ele faz, para eu ver se está dando certo. Mas a maioria hoje ainda, a maioria é os trabalhadores, de fato. Tem muito trabalhador que me segue ali. Muito. Então, e aí que eu queria entender um pouquinho. Porque, na verdade, você tem uma legião de seguidores que são pessoas, na verdade... da sua base, né? Pessoas que vivenciam situações até que precisam de ter aí um apoio, uma consultoria, uma análise se está tudo ok ou se não está com relação aos seus direitos trabalhistas, né? Mas eu acredito que você também tenha profissionais até mais experientes que olham para você e falam, eu acho que eu preciso aprender um pouco com esse menino. Né? Então, assim, eu estava me contando recentemente que parece que teve um advogado que chegou até se consultar com você. E aí, conta pra gente um pouquinho dessa história. Ele chegou no escritório, tinha mandado uma mensagem, chegou no escritório, doutor, eu preciso de ajuda. E nós sempre tivemos a máxima que nós íamos ajudar. Sempre. Porque nós íamos consultar advogados até maiores e pedir ajuda mesmo. Não tem como, ou é assim mesmo, não querer ajudar mesmo. A advocacia, hoje eu vejo que está começando a se tornar mais unida, mas antes eu tinha a impressão que os advogados odiavam os advogados, sendo que ninguém queria ajudar ninguém. Não existia, assim, um coleguismo na profissão, é isso que você quer dizer. Isso. Aí, tivemos sempre isso, aí ele chegou, doutor, eu preciso de ajuda. Falei, doutor, pode vir, pode trazer sua estagiária, fica um dia no escritório, vê todo o passo a passo, todo o processo que nós fazemos aí, como que angaria cliente, como que faz essa filtragem dos curiosos, para quem não é curioso, e deixa eu ver como está seu escritório. Chegamos lá no escritório dele, ele falou, doutor, meu escritório tinha mais de 30 advogados, a gente trabalhava para sindicato, só que quando chegamos lá, ele não estava na internet, nunca tinha trabalhado com internet, porque na internet você não precisa necessariamente aparecer, depois eu vou falar disso também, mas quando ele não fazia nenhum trabalho, nem dele, nem pessoal, nem do escritório na internet, não tinha sistema, eu falei, doutor,
desse jeito você não vai conseguir crescer. Você não vai conseguir crescer desse jeito se esse é seu objetivo, porque tem advogados que hoje chamam de boutique, né? Que tem história boutique, pequenininho. Outros não, querem ter história gigante. Eu quero ter história gigante. Então, você tem que fazer um trabalho diferente. Falei, mas doutor, desse jeito você não vai conseguir alcançar ninguém. Você está sumido. Então, você deu dicas para esse profissional, que provavelmente deve ter com mais de 20, 30 anos de formado por aí. Sim, é porque só de advocacia já tinha 30. Então, de advocacia ele tem 30 anos, né? Então, provavelmente, ele relatou a você que ele chegou já a ter 30 advogados no seu escritório e hoje ele passa por uma dificuldade em razão de todo esse contexto de modernização, principalmente, assim, de uma questão de ter mais conhecimento tecnológico, né? E de marketing digital também, sim, tudo essencial, isso, né? Porque o que acontece? Eu vejo muitas... tá dando certo, mas vai acabar. E fica nessa de vai acabar, não é minha hora, quando vai ter um momento que você não vai ter mais oportunidade. Vai ter um momento que você vai ficar nessa de empurrar com a barriga. De fato, não. Depois, vai ter um momento que não vai ter mais o depois. Vai ter um momento que você então, chegou a dar dicas para esse colega advogado para que ele, na verdade, entendesse como hoje a forma de comunicação, a forma de se portar com relação aos seus clientes mudou completamente, né? Mudou. Eu até passei para ele... E quais são as dicas? É isso que eu quero saber. Tá? Eu preciso saber disso. Tá. A advocacia precisa saber disso, viu, Nicolas? Fala para mim. Sim, porque ele mesmo fala, eu não tenho jeito com vídeo, porque eu sou mais... Ele falava, eu sou mais velho, não dá certo eu ficar gravando vídeo assim, não dá certo. Falei para ele, o que você faz? A produção de conteúdo não necessariamente precisa de você aparecendo. É importante, mas não necessariamente precisa disso. Então, o que você faz? Você tem a sua secretária, uma estagiária... Essa pessoa, ela não precisa aparecer, mas ela consegue separar o tipo de conteúdo que você vai fazer. Por exemplo, o marketing digital existe vários ramos. A internet, de você gravar vídeo, existe aquele conteúdo que é em texto mesmo, foto, aquilo dá muito certo também. Tem blog, o blog é essencial ainda, até hoje o blog é essencial. Falei, você vai produzindo esse tipo de conteúdo, já que você não quer aparecer hoje, aí ele vai fazendo. Então, hoje ele já tem um Instagram do escritório, que já tem umas fotinhas ali que ele vai colocando, que vai produzindo no próprio Canva. Então, é gratuito. Então, é gratuito, você vai montando ali. E ele produz esse conteúdo, salvo engano, para a imobiliária. Então, contrato de compra e venda. Falei, o contrato de compra e venda, o que tem de essencial? Aí você coloca ali, contrato de locação. Tem a multa, como que você vai fazer? Vai fazendo toda essa separação para o cliente te procurar, para o cliente ver, para você aparecer para as pessoas. Porque se você não aparecer, você vai estar sumido, ficar no boca a boca. O boca a boca é sempre o melhor marketing é o boca a boca. Porém, você não pode ficar preso a isso. Você não pode ficar preso só em indicação. Se você ficar preso só em indicação, vai morrer. Então, ele começou a fazer esse tipo de conteúdo. Então, hoje ele colocou ele já tem uma pessoa que só faz esse tipo de conteúdo. Então, essa pessoa já faz toda a filtragem, faz as imagens ali, publica, coloca no Google ADS, que teve o provimento, né, da ordem, provimento 205 da ordem, e esse provimento, todo advogado, você advogado, tem que ler esse provimento. Se você não ler esse provimento, vai dar errado. Exatamente. Então, eu percebo que você está antenado também nas questões dos provimentos, nas questões éticas, até para que você também depois não tenha nenhum tipo de questão da sua profissão também te questionar, te acionar, por exemplo, através de expedientes de processos no próprio Tribunal de Ética. Então, assim, você também sugere aos colegas advogados que queiram, na verdade, entrar nesse mundo... Antes de tudo, antes de conhecer os provimentos, trabalhar dentro dos limites éticos, saber até onde o marketing pode ir, quais são os limites, através dos vários precedentes que nós temos já, né? Sim, principalmente porque quando você começa a produzir conteúdo, você vê várias coisas, você vê vários tipos de conteúdo. Então, tem advogados hoje que gravam só reagindo. Então, por exemplo, teve uma notícia do funcionário que foi demitido porque usa trança. Então, a pessoa só vai reagir àquilo. E como ele vai reagir, eu já vi advogados reagindo e no final, você me procura que eu vou te defender.
E Isso não isso é pode. proibido? Isso é proibido. Assim como você não pode também, por exemplo, estabelecer Divulgar, ganhos de sim, causas. não Por pode. exemplo, hoje ganhei uma causa Então, na mais vara, um, na mais vara, um. mais um, na vara do trabalho, fulano de tal, de não sei da onde, da comarca, nananã, ganhamos mais uma ação, né? Então, tudo isso também tem os limites, e eu fico muito feliz, Nicolas, de saber que você é um jovem advogado, começando a sua carreira, né? Porque 2 anos é muito bebê ainda, né? Tem muito chão pela frente, mas que você tem já toda essa consciência e esse respeito até à sua instituição. Porque isso é muito importante, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela está aqui justamente para se fazer valer também todas as normatizações. Nós temos que nos atualizar, nós temos que cada vez mais entrar dentro dos contextos, né, do mundo digital, mas você mesmo falou, o provimento está aí não para impedir que as pessoas façam seus conteúdos, que as pessoas se coloquem nas redes, mas para limitar algumas atuações abusivas. E pelo contrário, trouxe uma segurança, porque você produzia conteúdo, mas naquela. E você não sabia, né? Se de repente os limites que você estava indo, isso está correto, isso não está? Então você vê, olha, você deu já uma dica maravilhosa aqui. Vai produzir um conteúdo, não pode no final dizer, ó, me procure aí, endereço tal. Coloca o número do WhatsApp, produz. Sabe porque segue, ó, manda mensagem nesse número aqui que você vai ver. Mais uma aposentadoria deferida, ó, concedida. Foi uma Entendeu? Mais um direito do trabalhador conquistado. Ligue, Nicolas, tal. Então, assim, tudo isso precisa ser divulgado para as pessoas. E, às vezes, o jovem advogado, ele também entra numa ânsia muito grande de fazer acontecer. É muito imediatismo. Sim. Né? Preciso fazer acontecer, preciso ter 10 mil clientes, preciso isso, preciso aquilo, preciso ser famoso nas redes sociais. E entra num desespero. E as coisas não são assim, né? A gente tem que ter, assim, a responsabilidade e os limites da nossa profissão, né? Sim. E, Nicolas, eu queria te dizer o seguinte, perguntar para você também se nessa trajetória sua profissional, até como acadêmico, ou trabalhando um período como seu irmão, como estagiário e agora como o sócio do escritório, você sofreu ou sofre preconceito em razão de se colocar nesta condição de homem, negro, advogado, de tranças, que eu achei isso o máximo, ressalto aqui que eu achei isso o máximo, eu acho que isso é uma questão do empoderamento da sua pessoa, da sua história, da sua vida, e a gente tem que entender que isso é importante nessas diversidades. Mas existe preconceito? Existe muito. Só que eu tenho muita a máxima também de você não ficar no vitimismo. Não adianta você se vitimizar. Aproveita isso. Aproveita. O que eu faço? Nasci numa comunidade, eu aproveito a comunidade. Eu sei todas as gírias de lá. Eu sei me comunicar com aquele público. Hoje nós temos mais bairros financeiramente ali, bairros melhores ou mais comunidade? Mais comunidade, tem mais pessoas na comunidade, então eu consigo atingir mais público. Então aproveita minha cor. Eu sou o negão, advogado mais bonito do Brasil, eu aproveito isso. Mas eu percebo muito, antes da produção, eu comecei a produção de conteúdo com um dos princípios de eu ter autoridade. Porque, primeiro, advogado jovem, o cliente sentava para conversar comigo, você é advogado mesmo? Já tinha isso. Então, já tinha esse paradigma aí, mais um bloqueio para o cliente. E quando eu comecei a produzir conteúdo, eu mostrava a pessoa, não, tá com o rosto dele ali, ele tá aparecendo, se ele tá falando alguma coisa errada, é ele que vai ser prejudicado. Então, eu comecei para passar esse tipo de autoridade. Mas eu percebo muito a questão disso da cor mesmo, do advogado negro, assim, o estilo. O estilo envolve muito. Então, porque você quebra padrões. Sim. Então, eu acho que essa questão da ruptura de padrões do advogado engravatado, sempre com aquele cabelo, assim, o padrão heteronormativo. É isso, né? E é muito complicado, porque você não pode ficar com raiva do jogador, mas ter raiva do jogo, mas não do jogador. E que sentido? Não adianta eu ficar bravo se eu entrar vamos supor que eu entre numa audiência sem gravata, o juiz olhar assim, eu vou ficar bravo com ele, sendo que toda advocacia é assim? Não adianta. Eu tenho que aprender a me policiar muito nessa questão. Se o cliente entrar e me ver de trança, eu sei que ele vai olhar meio assim,
Falar, ele é advogado mesmo? E eu ter que passar mais autoridade. Então, em contrapartida, isso é ruim, de fato, né? Algo que acontece. Só que isso obriga com que eu estude mais, com que eu tenha mais conhecimento do que eu estou fazendo. Porque o fato de eu olhar... Eu sei disso, que teve advogados que já falaram, mas você produz esse conteúdo aqui, você não está passando nada. Você não está passando autoridade nenhuma. Você não passa conhecimento nenhum. Então, eu sei disso. Então, eu tenho que produzir, eu tenho que estudar mais. Então, eu sei que tem advogados que só estão acompanhando meu vídeo para esperar eu falar alguma coisa errada para poder me questionar. Então, eu tenho que estudar muito mais para isso. E eu percebi a questão do preconceito. Eu nunca tive isso. Minha mãe nunca... Tanto é que eu nunca usei cotas raciais para faculdade, nunca usei cotas raciais para nada. Mas minha mãe, uma vez, pegou e falou assim... ela pegou, não pode se vitimizar. Se você é negro, então estude mais. Se você tem mais dificuldade, então estude mais. É bem mais difícil. Eu sei que é uma questão muito complexa a gente conversar. E quando se mudamos para Barra Funda, depois da ponte, aí, graças a Deus, construímos uma casa. Dei uma casa para minha mãe lá na Barra Funda mesmo. Mas eu chegava no mercado até hoje. Chego ali no Sondas, no Mambo. Eu olho e falo, mãe, repara, não tem nenhum negro, nem trabalhando. Quando eu fui pegar minha ordem aqui, eu tirei minha ordem em 22 de maio de 2022. Teve a solenidade. Na solenidade, tinha 183 ou 127 pessoas na OAB do Centro. Tinha eu e mais outra pessoa negra e na bancada só um negro. Aí eu falei, caramba, de fato, existe isso. Existe. E se eu ficar com vitimismo... vai mudar o quê? Aí entra na questão de eu ter que mostrar, de eu ter que fazer... Falo, se eu não sou visto, se de fato existe poucas pessoas nesse sentido, existe poucos negros, então por que eu não vou correr atrás para ser mais um ali, para alcançar aquilo? Na Jovem Advocacia, eu conheci um menino, esqueci o nome dele, acho que é Ezequiel. Ele falou, eu faço advocacia por causa de você. E ele é um jovem negro, bem grandão. Eu até brinco com ele. Falo, você parece o Akon, né? O cantor. Olha que legal. Ele falou, eu produzo por causa de você, cara. Porque eu não conhecia um negro advogado que fazia vídeo assim, desse jeito. E, de fato, você vai produzir conteúdo. Eu via advogados produzindo conteúdo, não via nenhum negro. Até hoje tem poucos. Eu falei, vou ser diferente. Hoje tem o Nicolas também, o Dr. Nicolas, o nome dele também. Ele também produz conteúdo. E eu sempre falo para ele, é isso aí, negão. Vamos que vamos. Olha aí, que coisa boa. Então, você... E olha como é uma coisa interessante, Nicolas, porque quando eu comecei a estudar essa questão da ideia do podcast aqui na CASP, que faz parte do universo OAB, né? Uhum. E o que você falou é muito interessante, porque, assim, essa gestão da OAB, ela vem trabalhando muito essa questão da inclusão e das diversidades, né? E eu trago aqui, na verdade, pessoas que possam contribuir com essas diferenças. Hoje é o segundo homem negro que senta aqui e bate um papo comigo. E eu sou uma mulher branca, né? E estou aqui, na verdade, apoiando vocês como presidente da entidade, né? E lutando muito para que essas diferenças venham aqui, diferenças em todos os aspectos, porque a gente também tem que entender que a velha guarda da advocacia merece ser respeitada também, porque eles têm um conhecimento, eles têm uma bagagem que tem que ser levada em consideração. Com certeza, né? Então, assim, eu acho que é tentar trabalhar essas diferenças, um ajudando o outro, porque eu tenho certeza que muitas demandas que você entra na justiça, lhe falta, às vezes, até conhecimento de experiência profissional para desandar. E, às vezes, você precisa de um advogado um pouco mais experiente para te ajudar. Para falar, aqui, vamos por esse caminho ou por aquele, né? Então, acho que é um ajudando o outro e tem que ter isso. Tem que ter esse auxílio. Tem que ter esse auxílio. Então, você concorda também que mesmo com toda essa transformação digital que você propõe para a advocacia, ainda a gente tem que respeitar muito essas questões tradicionais, que tem ainda a questão protocolar, e isso não pode ser deixado de levar em consideração. Não pode. Existe, e a advocacia, ela é diferente. A nossa área é diferente, e temos que ter orgulho disso. E para ter orgulho disso e respeitar. Claramente, as coisas vão se atualizando, mas mantém todo
todo o respeito. O processo, por exemplo, processo eletrônico. Tem o processo eletrônico, mas ainda tem a regra ali. Tem os prazos que está no Código do Processo Civil. Não adianta só porque é eletrônico você vai continuar fazer um monte de petição. Então, tudo isso você tem que aproveitar essa oportunidade. Mas para você ver como a advocacia, ela transforma vidas. E transformou a sua vida. Transforma. Você acabou de falar uma questão que você falava para sua família que você não via a hora de passar para o outro lado da ponte. E você passou para o outro lado da ponte por causa da advocacia. Sim. Eu brinco muito... brinco assim, né? Os advogados... a advocacia está saturada. Não. Se tiver saturada, então não sei que advocacia que eu estou vivendo. Mas não está saturada. E outra, sempre o pessoal... mas por que você ajuda outros advogados? Porque se o pessoal... Por que você não cobra tanto para ajudar essa pessoa? Por que você não cobra... Porque a advocacia, se todos os advogados estiverem bem, a advocacia toda vai estar bem. Tá bem. Não vai ter problema do advogado não seguir a tabela da ordem. Não vai ter aquele problema do advogado olhar a tabela da ordem e falar, nossa, que caro. Não consigo cobrar esse valor. Exatamente. Vai ter, assim, uma situação assim de que a gente consiga trabalhar todos com as mesmas armas. Não trazendo uma situação onde um tem que, na verdade, trabalhar de forma diferente para tirar espaço das outras pessoas, né? Não vai ter essa briga ilegal, né? Vai ser uma concorrência boa. Leal, dentro dos limites, um ajudando o outro, né? Não vai ter se você for comprar uma Coca-Cola ali, você não vai achar por R$1. Você vai cumprir o que realmente segue os ditames do nosso código, do nosso estatuto, né? Sim. Nicolas, então você é o advogado mais bonito do Brasil? Eu sou o advogado mais bonito do Você Brasil. consegue me transformar na advogada mais bonita do Brasil? Já é a advogada mais bonita do Brasil, só falta estar na internet. Só falta estar na internet, né? Só falta estar na internet. Sabe o que eu vou fazer? Então, eu vou pedir para que você depois analise os conteúdos que eu ando publicando na internet e fale para mim, olha, isso está bom, aquilo não está. Me faça uma consultoria gratuita, porque eu sou sua amiga. Viu? E eu achei o máximo você falar que você está aqui para ajudar os seus colegas, né? Com certeza. Porque independente de nós estarmos aqui hoje na presidência da entidade, nós estamos aqui um para ajudar o outro, né? E eu acho que a forma de trazer você aqui para dialogar um pouquinho é a oportunidade que nós temos de dar visibilidade para muitos advogados que estão também, né, de alguma forma, precisando passar para a entidade o seu trabalho, o seu posicionamento, sem medo de dizer realmente como se posiciona. E, logicamente, nunca esquecendo dos limites éticos, profissionais, que é o que nos pauta na nossa carreira, né? Pense bem, você lutou tanto para ter a sua carteira, né? E não é carteirinha, conforme meu irmão, é carteirinha de cinema, de clube. Você tem essa carteira. Imagine você perder porque você fez um vídeo errado, sem seguir os limites ali. Preste muita atenção, porque não é brincadeira você fazer esse tipo de conteúdo, né? E volto a dizer, o advogado que não está na internet vai morrer. O advogado que não está na internet vai morrer, sinto te dizer. Então, produza conteúdo com respeito, respeite os com limites, qualidade. Com qualidade. E não fique, eu também gostaria de falar isso, não fique com medo de... Hoje tem muito advogado que produz conteúdo. Sim, mas ninguém é você. Ninguém é você. Ninguém tem a sua personalidade, ninguém tem o seu rosto, ninguém tem a sua boca. Então, continua. Cada um tem a sua personalidade. E cada pessoa vai se identificar. Pessoas se identificam com pessoas. Então, o jeito que você fala não precisa ser... E aí, meu mano? Não precisa ser dessa forma. Você pode produzir o conteúdo do juridiquês, por obséquio, não obstante. Você faz o seu tipo de vídeo da sua maneira. Tem pessoas que vão te identificar, vão se identificar. E vai dar certo, vai dar certo. Esse é o Nicolas Glória, o nosso convidado do podcast de hoje, falando aqui sobre a sua trajetória, a sua vida, nos emocionando demais com muitas das passagens, né, de desafios, de superação e principalmente de crescimento profissional. Siga a CASP pelas redes sociais. Sim. Queremos ser cada vez mais próximos do melhor advogado do Brasil em termos de comunicação. Sim. Nicolas, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui.
esta é sua casa, a OAB São Paulo, a Caixa de Assistência dos Advogados é a sua casa. Nos ajude cada vez mais a fortalecer a advocacia, porque o que você disse, um advogado bem-sucedido reflete em toda a advocacia. Sim, sim. Eu que agradeço em estar aqui. É uma honra gigante, uma honra imensa estar aqui. Tô nervoso até agora, mas eu agradeço. Ia pedir pro pessoal também me seguir nas redes sociais, @Dr. Nicolas Glória, Dr. Nicolas Glória, ou você pesquisa advogado mais bonito do Brasil, que vai aparecer algum vídeo meu e você me segue lá em todas as redes sociais. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, tudo vai ter ali o rosto do advogado mais bonito do Brasil. É isso aí. Nicolas Glória, nosso convidado para mais um episódio desse podcast da CASP. Estamos muito felizes por seguir este projeto, difundindo conhecimento e trazendo aí para os nossos colegas advogados e advogadas exemplos de sucesso, de superação, que realmente a missão da CASP é trazer essas novas lideranças da advocacia e que a gente possa junto construir aí uma OAB e uma CASP cada vez mais forte. Muito obrigada. Obrigado.